Gatas, estamos aqui com mais um Dia do Cueca também, porque como eu disse, nós voltaríamos, porque deu ruim aquele dia, choveu e a gente não manda no tempo, né, gente? Ainda não, graças a Deus, o universo ainda está no comando dessa situação. E nós tivemos que parar a gravação com o Dr. Mário. Porém, eis que voltamos, mas voltamos muito bem acompanhados, com o Dr. Mário e com a doutora Kátia. Primeiro, nós vamos voltar com o Mário e depois a gente vai conhecer a doutora Kátia. Voltamos, estamos limpinhos. Estamos novinhos. Novinhos, deu tudo certo. Tudo certo. Voltando a falar da nossa lei stalking. Da perseguição, né? Da perseguição. Da perseguição, que ela pode acontecer tanto no dia a dia nosso, né? Numa padaria, no fim do relacionamento, e normalmente acontece no final do relacionamento, mas também acontece no mundo virtual, que hoje nós temos aí uma vida circunscrita a computador e uma vida tangível que a gente coloca a mão na mesa, né? Então nós temos que entender que são dois mundos e que nós temos um papel nesse mundo também virtual. E é possível que a pessoa consiga nos perseguir também nesse mundo virtual, né, doutora Kátia? É brincadeira, né, gente? Pois é. A gente tem que se preocupar, porque tem pouca coisa pra gente se preocupar, né? É. Agora a gente também tem que se preocupar com o cara ou a mulher, porque é uma lei que não protege só a mulher, é uma lei para os dois sexos, que a gente tem que ficar... Meu Deus do céu, agora eu também posso ser perseguida via internet, na minha rede social, no Instagram, no Facebook da vida. Não, eu conheço um caso, por exemplo, Andrômeda, que num clube, na entrada de um clube, tinha a foto e o nome da pessoa quando entrava na roleta, na catraca, né? Sim. E aparecia. E uma pessoa viu a mulher entrando e achou muito bonita e quis saber quem era. E viu o nome. O que ele fez? Ele entrou, acessou na internet e começou a fazer uma perseguição pela internet daquela pessoa. Solicitou amizade, começou a curtir, começou a entrar com mensagens, né? E começou a ser até um pouco agressivo nessa linha. Tanto que mudou a política do clube e agora não se coloca o nome da pessoa. Tem a foto, mas não tem o nome, não tem o título. E então, todo lugar a gente está passível de ser perseguido. Essa que é o problema. E a gente tem que entender quando é a perseguição. Sim, é isso que eu ia perguntar agora. Para a gente começar a exemplificar. Sim. Porque eu fiz uma pesquisa, eu não conhecia. Disse para você, olha, já recebi bastante pessoas aqui que trabalham com instituições vítimas de violência contra a mulher. E nenhuma me tocou no assunto, olha, nós temos também essa lei. Ou nenhuma advogada ou advogado disse, olha, nós temos essa lei também. Sim. Então eu me senti, quando você falou, eu me senti, gente, será que eu, né? Vindo, né? Poxa, não tô fazendo minha lição de casa, não tô prestando atenção, as coisas estão acontecendo, me senti meio emburrecida. Aí eu falei, quer saber de uma história? Deu tempo, né, nessa uma semana, eu vou começar a perguntar e coloquei inclusive no Instagram. E a maioria, vou te dizer, ninguém me disse, eu conheço essa lei. Que pena, que pena. Porque é muito olha importante. Que coisa... Muito importante. Ninguém, gente... 80% das vítimas são mulheres. É uma outra coisa que é um outro dado que a gente tem que entender. E é interessante que a mulher ela tem mais facilidade de acompanhar alguém pela internet, pelo menos é o que eu vejo aí nos casos, e mesmo assim ela acaba sendo a maior vítima, né? Também de outras mulheres. Às vezes a perseguição é feita pela própria mulher contra a mulher do ex-marido, ou contra a mulher ou a namorada do filho,
né? Existe também essa perseguição. Uma outra coisa, dessa mulher, não, assim, ela não gosta de uma pessoa. Ela começa a fazer algumas, né, escrever algumas coisas desnecessárias. Ai, não acho que você está correto. Ai, acho que você foi burra nisso. Acho que você... Então, uma mulher para outra mulher. Elas não têm relacionamento, não tem nada. Então, eu posso acionar essa mulher? Então, essa lei me dá esse direito? Ótima pergunta. Nesse caso específico, em que alguém fica, vamos dizer assim, trollando a outra, porque ela fica querendo falar, olha, você não sabe de nada, você começa a fazer, e segue a pessoa, isso não é perseguir. Isso é uma importunação. Isso pode gerar indenização, pode configurar um crime, né? De assédio, de outro naipe, mas perseguição não é. E por que perseguição não é? Porque não se estabeleceu um vínculo com o perseguido. Olha que importante. Isso é muito importante que a gente entenda. É importante porque normalmente o perseguido ele também tem uma função especial no crime de stalking. Qual é? A de sujeição. Ele se sujeita à dominação do perseguidor. Tanto que ele acaba não saindo de casa, tanto que, por exemplo, uma mulher que rejeita o homem e quer a separação, por exemplo, no final do relacionamento, ela se sente incomodada como se ela não pudesse ter desejado a separação. Ter feito mal aos filhos, por exemplo. E tudo isso sugere a ela o quê? A um papel de culpa na separação. E essa ideia de culpa na separação é uma forma de sujeição dela ao domínio daquele que ela acha que ela ofendeu. E que é o perseguidor, né? E que se torna o perseguidor. E daí ele fala, tá vendo? Você me jogou na rua da amargura, agora você aguenta as consequências porque eu vou infernizar a sua vida. Essa é a perseguição no final do rompimento de um casamento, por exemplo, ou de um namoro. Sim. Né? É isso que a gente vê. Agora, qual é a diferença para aquele outro caso, por exemplo, que não da tem pessoa uma relação. Exato. E daí ela vai ser pontuada por cada gesto que ela fizer, vai ser um marco, uma indenização, algo que pode ser exigida. Porque ninguém pode ficar caçoando da outra pessoa. Existe uma violência psicológica. A violência psicológica, por exemplo, ela é instantânea. Não depende de algo prolongado no tempo. Né? Eu posso te achincalhar enquanto pessoa e você se sente magoada. Isso é uma violência psicológica. Agora, quando nós estamos falando de stalking, nós estamos falando de algo muito maior, porque é algo que tende a ser perpétuo. Ele quer participar da vida dela até o final da vida dela. Sufocar, né? Sufocar. É sufocar. Né? E não necessariamente ele tem um vínculo afetivo. Não há necessidade de ter um vínculo afetivo, como a gente Isso conversou da última vez. Importantíssimo. Por exemplo, às vezes na cabeça da pessoa se estabelece um vínculo. Né? Por exemplo, com um artista, por exemplo. Eu vou todos os shows dele. É impossível que ele não tenha me visto na plateia. Não tem notado, é verdade. Eu sou tão íntimo dele, que eu sei tudo da vida dele, que ele tem o dever de estar comigo e de me receber, e se ele quer, se eu quiser um autógrafo, ele tem que me dar, né? E aí começa uma série de perseguição, né? Onde ele já se acha na vida da outra pessoa. Então ele troca a vida dele pela vida do outro. Ele faz da vida do outro um parasita, né? Ele se não tem aquele peixinho que acompanha o tubarão, né? Ou a baleia. Então, é a mesma coisa. Ele fica indo atrás da celebridade. É diferente daquele fã que faz um fã-clube e segue, manda carta todo mundo junto e quer fazer coisa para o ídolo e tal. Ele extrapola isso, porque ele se sente parte do ídolo. E daí tem uma rejeição, é isso? Uma rejeição? É, porque se na cabeça dele ele acha que o outro tem obrigação. É uma vez que esse outro não retribui o que na cabeça dele teria, assim, não conseguiu um autógrafo.
Uhum. Então ele já fica... Porque ele não acha que é o dever... Sim, e do daí na hora artista. que o outro começa a se incomodar com isso, porque o stalking, ótima pergunta, porque o stalking, ele é uma restrição da liberdade da vida privada da pessoa. Então é necessário com que essa pessoa se sinta ofendida E invadida. e invadida, né? É como se fosse uma invasão de domicílio, né? Ele invade a sua vida privada. E a sua vida privada ela não está circunscrita à sua casa, ela está circunscrita ao seu trabalho, àquilo que você pensa, àquilo que você escreve, né? Então pode ser que aquele cara que está fazendo aqueles comentários, ele já se sinta inserido na sua vida e comece a ter uma relação, né? A pessoa pública começa a achar, pô, mas calma aí, eu é que me coloquei nessa situação de vida pública, eu tenho que aguentar essa pessoa, esse tipo. Então, e daí começa uma relação. Ela se sente culpada, mas ela não é culpada. Ela está sendo vítima. Eu me expus, por exemplo, tanto, tal, eu queria tantos fãs, agora que eu tenho, eu não posso rejeitar nenhum. Né? E Exato. daí ela não entende que aquele fã em especial não é um fã, é um perseguidor. E qual que é o limite tênue deste fã e deste perseguidor? É exatamente a questão de poder e de sujeição, que é muito importante. E o que Dá um exemplo. Por exemplo, ele se diz presidente do fã-clube e ele exige do seu ídolo que ele aceite o fã-clube a qualquer hora do tempo, a qualquer hora do dia, né? Então ele tem que aceitar que o fã-clube possa estar no hotel e ele tem que receber no saguão do hotel, que ele tenha que ganhar convite de graça nos shows, né? Isso tudo acaba gerando uma relação, por quê? Porque eu tenho que fazer isso pelos meus fãs. Mas neste caso em particular, aquilo lá deixou de ser uma relação natural, saudável, para ser uma intromissão na vida privada de alguém que a outra pessoa não escolheu, né? Ela se sente oprimida por uma situação, por um campo social, né, em que ele está, onde existe ídolos e fãs, né? E aí quem é que tem mais poder? Com certeza é o fã, porque é ele que sustenta a vida do ídolo. Só que o ídolo existe um limite da imagem pública, existe um limite, e isso não pode afetar, por exemplo, a sua intimidade, né? Por exemplo, o funk começa a pegar as roupas íntimas, as cartas do lixo, isso já se torna uma perseguição. Veja como são atos reiterados de intromissão na vida privada. Aí eu me pego analisando e pensando, tem problema. Como que essa pessoa vai conseguir, assim, uma mulher comum do nosso dia a dia, uma trabalhadora, uma secretária. Vou colocar um exemplo bem normal de pessoas, que não tem ídolos, não tem nada, uma trabalhadora das 8 às 18, certo? Aí conheceu uma pessoa, ou essa pessoa se interessou por ela, aí essa pessoa ela não está interessada na pessoa, no homem. Aí essa pessoa, ele começa, aí trocaram o telefone, porque ficaram amigos primeiro, aí depois ele começa a ligar mais, passar mensagem todo dia. Aí isso é o quê? Por enquanto nada. Nada. Não é isso. Por enquanto nada. O que você vai ter a intromissão na vida? Quando começar a limitar a vida privada da pessoa. Ela não conseguir mais falar, eu não quero mais que você me ligue. E a pessoa liga, ela já está começando a invadir. Porque no momento em que há uma negação, há um confronto de interesse, por exemplo, eu não quero que você mais me ligue esse horário da noite, e a pessoa liga. Né? Nós estamos falando de perseguição, nós temos que entender que tem casos, por exemplo, de 160 ligações num dia. Sim. Né? Mas pode ser que seja todo dia. Pode ser que seja toda sexta-feira.
Então, pode ser Isso que são atos reiterados, não há necessidade de ser 160. num número absurdo ou que seja todo dia, né? Pode ser paulatinamente. Por quê? Porque o perseguidor, o que ele não quer? Ele não quer que caia no esquecimento. A Ele não rejeição. quer virar história. Ah, Ele quer continuar participando da vida da pessoa. ele é um narcisista? Ah, eu não tenho esse conhecimento de psicologia tão a fundo para Ah. dizer isso, mas muitos dos narcisistas eles acabam gerando, porque ele não aceita que a pessoa não queira ele, Não seja o centro, né, das que ele não atenções. seja o por centro isso que eu das acho que- atenções. Né? Eu Que posso deve até ter dizer alguma isso. coisa ali, um pezinho ali, Sim, viu? mas eu tenho medo também de dizer que às vezes é um problema de narcisismo ou coisa assim, porque Sim. normalmente os perseguidores, eles não têm problema de serem inimputáveis, de serem loucos o suficiente para não entender o que ele pode fazer. É consciente, né? Eles são conscientes. Consciente. Então, assim, 2% só que são realmente loucos. Mas o resto não é. E a gente tem que Isso é entender. importantíssimo. E como que é importante para a vítima, por exemplo? Quando ela se vê numa situação de perseguição, de uma pessoa que começou a conversar com ela, ou de ex-namorados, o que seja. O que é importante que essa pessoa faça? Tem um estudo muito bacana de Portugal, que eles fizeram na área da saúde, que traz o coping. É aquilo que ela pode fazer para evitar ou para parar o stalking. Não adianta, por exemplo, você chamar alguém para bater nessa pessoa. Não adianta. Não adianta você, por exemplo, querer ser amigo e tentar ceder a algumas exigências Pra do ver perseguidor para ver se ele ameniza. Isso não existe. O que Não tem exige amizade. é um rompimento, é algo claro e inevitável de falar assim, eu não quero você. Eu não quero você na minha vida. Enquanto você não fizer isso, ele vai sentir que o não é sim. Sabe aquela história do sim é não? Sim. Né? Então, não é não. E você tem que deixar isso muito bem claro para o perseguidor. Então, mulheres, vocês precisam entender isso, porque isso é importantíssimo. Porque se ela não se enxergar, ela não vai saber que ela está passando por essa perseguição. Que isso é um crime. E outra, ela não pode se sujeitar ao poder daquela pessoa. Você não faz mal a ninguém se você cede aos seus interesses. Por exemplo, se eu me separo, é porque eu tive razões minhas, próprias minhas e só minhas, para me separar de uma pessoa. Isso não autoriza que a outra pessoa me persiga. E as pessoas se sentem culpadas por isso. O que eu dizia era justamente isso. A tendência da mulher é muitas vezes achar que ela dá conta, que ela consegue, né, fazer com que a situação amenize, né, como ele bem explicou aqui. Não, eu vou dar um pouco de atenção, eu vou receber algumas flores, não todas, aos poucos eu vou conseguindo. Não tem aos poucos. A ruptura tem que ser uma ruptura objetiva e dizer não. E arcar com as consequências. Por quê? Dependendo do nível de comprometimento da pessoa, do perseguidor com a pessoa perseguida, porque está tudo na mente dele. Ele trabalhou isso, ele quer dizer, eu vou submeter, eu vou transtornar a vida dela porque eu tenho a posse da vida dela. Então, isso é na cabeça do perseguidor. Sim. E a pessoa que é perseguida, ela acha, não, eu só der um pouquinho de espaço, quem sabe, né, aos poucos ele não vai entender. Ele vai achar que A isso... mulher sempre tende a achar que ela vai consertar. É o caso, é típico da violência também, não é? Exatamente. Então, por que ela não tomou Ele atitude? vai Porque não mudar. estava em condição de tomar atitude. Mas Tinha tem compromisso psicológico, tem tinha uma algo série de de coisas. fundo aí, que é o machismo. Ah, bom. Por quê? No machismo, o que o homem fala? Eu reconquisto. Eu tenho o poder de reconquistar. Poder, a palavra é poder. Eu vou atrás, porque eu não vou desistir dela. Esse não desistir é próprio do perseguidor. lascou. É o próprio do perseguidor. Ele fala, eu não vou desistir dela, ela vai ser minha de novo. Porque ela é minha mulher. Então esse é o pano de fundo. E ela se submete a isso porque ela se sente dele. Ela fala assim, não, eu fui casada com ele, eu tenho filhos com ele. Então eu sou um pouco dele. Tem Ele envolvimento, né? Tem um envolvimento. Essa é a sujeição. Então, o primeiro passo é exatamente entender que você tem direito de escolha. Se você tem direito de escolha, é importante que você exerça
essa escolha. Escolheu, está escolhido. Quer separar? Separou. Não mude. Exato. Não mude essa rota. Porque ela vai mudar às vezes, porque até os filhos fazem uma pressão. Verdade. Porque eu quero os pais, queria tanto família papai toda faz. aqui, tal. A família toda faz. É bem acho que dito o isso. filho- A família os pensa filhos melhor, né? Você tem pega responsabilidade. mais, não é? Você se uniu porque quis. Agora você tem que assumir as consequências. Tem filhos que dependem de você. E às vezes a própria perseguida, a própria mulher, ela também é dependente, na maior parte das vezes, né? Emocionalmente, financeiramente, e psicologicamente ela está afetada, tem uma baixa autoestima. Isso tudo colabora para que ela tenha um comportamento que é contra si própria, né? Então ela se submete. Eu acho que o termo é bem esse, né? Se submeter ao outro. E o outro domina. É o dominador e a dominada, infelizmente. E aí, Mulherada, segura o atenção. tchan e segura firme e não volta atrás. Não é não. Isso aí precisa ficar muito claro na cabeça de vocês. Independente de qualquer coisa, de uma chantagem emocional, do seu filho, você sabe que hoje tem um sofrimento com seu filho, mas amanhã vai ter um alívio. Ora, junto, você não sabe nem se vai ter o amanhã. Então repense e continue nesse não. Acho que esse é fundamental. Essa mulher ter a noção que ela precisa ficar no não. Eu até gostaria de dizer da perseguição que culmina com o feminicídio. Sim. Porque como o perseguidor se sente rejeitado nesse aspecto dele não conseguir dominar mais e não ser mais dele, aquela pessoa que ele acha que é dele, é propriedade dele, ele vai simplesmente acabar com um objeto de sofrimento, que é justamente o relacionamento que está insatisfatório para ele. Ele não está dominando, então ele tem que terminar com aquilo. E isso nós vemos todos os dias, né? Porque ele não se conformava com o final do relacionamento e tal. Não é que não se conformava, é que ele não estava conseguindo dominar mais. Então aquilo para ele significa uma afronta, né? Não é isso E tem também? uma questão assim, todo feminicídio é um crime de ímpeto. E de ódio, É né? na hora. Ninguém fica matutando como é que vai matar o outro. Será que não? O feminicídio, não. É um crime de ódio. né? Feminicídio é um crime de ódio e é na hora. Então, o que acontece com o perseguidor? O perseguidor, ele sempre está esperando que há uma volta, que há uma possibilidade de retorno do relacionamento. Isso. Então ele fica esperando e às vezes ele até espera o não. Ele fala assim, não, eu quero que ela me diga na minha cara que ela não gosta mais de mim. Ou que ela não me quer mais. Eu quero ouvir dela. E ela já deve ter tido várias vezes falado, tal, mas fica aquele sim ou não, né? Porque a pessoa ainda tenta fazer um amigo, tenta falar, não, ainda vamos ser pais dos mesmos filhos e tudo mais. E o que gera? Na hora que ele recebe, então, o não, que ele até estava esperando, aí ele fica louco. E aí ele Isso mata. que eu ia falar. Ou não, Entendeu? ele estava esperando Porque só ele pra... estava alimentando aquilo muito Não é? tempo. E daí gera o ímpeto. E esse é o perigo. Por isso que a gente falou na outra vez, da totalidade de feminicídios, quase 70% foram precedidos de perseguição. Não. Olha, De e todos essa os mulher não feminicídios. sabe disso, Não. gente. Pois é. Eu não sei como a gente vai ter que fazer. e Tem às algum vezes- artigo que ela possa, Não, que a e gente possa deixar aqui para que ela leia, para que ela entenda o que de fato é essa perseguição. Porque ela não enxerga que ela Não. está sendo Porque eu perguntei para uma conhecida, não posso dizer nomes, né? Que eu sei o que ela está passando. E eu identifiquei. Falei assim, total a perseguição. Uhum. Aparece no lugar onde ela tá, Sim. dá um jeito de... E não está ameaçando, Não. Não está não. batendo. O que Não. ele está fazendo? Presença. Constante, né? Em todos os lugares. Constante. Exatamente, é isso. Exato. Por isso que Tudo ele é se difere, coincidência. por isso que ele se difere de crimes continuados. Isso. Por quê? Então- Porque você não precisa ter um crime específico. Você tem um acompanhamento que às vezes não é nada. Que o outro vai falar, mas o que ele te fez? Você não sabe. Nada, só estava na mesma festa, E ela estava não na porta do consegue- trabalho, estava ligando, sabe? Era uma coisa que fez mal, mandou flores, só que todo dia, várias Pediu vezes. pro filho abrir, pediu para o filho abrir a câmera na hora que tá falando com o filho para ver a casa.
exatamente. Para ver se ela aparece no vídeo. Para assenhorear, né, também daquilo que acontece na intimidade. É muito comum que ele Muito peça para a comum. criança abrir o telefone e fala, sua mãe tá por aí? E ele fala, não, tá ali, ó. E mostra. E daí é um jeito dele estar tutelando aquilo que ele acha que é dele, ainda. Mantendo a constância, né? Aí eu falei, né? Você sabe que existe a lei da perseguição, Não. Imagina, tem certeza? Nós estamos falando de uma pessoa Esclarecida. bem esclarecida, da faculdade já morou fora, Aí eu falei, isso quer dizer, não quer dizer porcaria nenhuma. Acabei de querer, se o nível tá cá ou tá cá. Andrômeda, isso é uma igual. questão que em todas as faixas etárias acontece em todas as camadas sociais, todas as classes sociais, e às vezes é muito sedutor, né? Porque aquela coisa mandou flores. Né? Tem aquele que mandou flores também, mandou primeiro tem um caso, né, que inclusive viralizou há alguns anos já, mandou primeiro um cravo, depois mandou uma margarida, cada dia mandava uma coisa, olha que puxa a família dela, nossa, olha como ele é gentil e tal, até que no final ele juntou as flores, não, ele disse assim, aí, é a coroa de flores que eu vou levar no dia que eu te matar. Então ele ficou uma semana mandando cada dia uma flor diferente, depois mandou uma coroa de flores com aquelas flores, né? Com aquelas espécies de flores, isso aqui é pro dia do teu enterro. Porque o medo dele alimenta a perseguição. O medo da vítima, alimenta o perseguidor. Então, e quando a vítima está sofrendo isso e não está tendo consciência? É a questão do comprometimento psicológico. A família tem que estar muito próxima. As pessoas têm que estar muito antenadas e tem que falar para ela e tem que começar aí indicando, olha, se você fizer a denúncia, se você ir buscar a questão e colocar bem claro que não tem volta, que não tem, isso é a melhor forma. Aí a pessoa não é agressiva. Exato. Dá uma olhada. Como fica tudo a favor dele. Porque a pessoa não é agressiva, a pessoa ela é gentil, ela está presente. Então aí viu uma outra pessoa importunar, você viu, ainda bem que ele estava aqui, porque aquele cara não se tocava, ainda bem que ele estava aqui, né? Ainda bem que ele estava aqui, era melhor o outro, que o outro era mais fácil de se livrar. Não é? Esse aqui é importante tá a família, a rede de apoio, começando na família e depois também os equipamentos, porque as pessoas nem sempre conhecem. E os amigos também, porque amigos, sim. Nem sempre a família está presente todos os dias, mas às vezes você tem um grau de amizade que vocês se falam todos os dias, falam quase todo dia. Você sabe que a gente fez um projeto juntos, eu e a doutora Kátia, que chamava-se Mãos Empenhadas. Nós importamos esse projeto lá do Mato Grosso do Sul. A doutora Jaqueline. Ela que bolou esse projeto, que é um projeto, basicamente é o quê? A gente traz essas informações que nós estamos conversando aqui para o ambiente dos salões de beleza. Porque é no salão de beleza que as pessoas conversam, né, e falam e começam a se abrir, né? Elas são terapeutas, coitadas. São terapeutas, mas elas têm que saber... Tem que estar municiadas de informações adequadas, né, para poder orientar. Porque pode ser até bom ou pode ser ruim. Por exemplo, uma mulher vai no salão de beleza e fala, eu apanhei do meu marido, tal, não sei o que, eu não gosto mais dele. Ela fala, não, é isso mesmo, você tem que separar. Daí volta daqui 15 dias para retocar, para fazer alguma coisa. E fala, e aí, como é que tá o seu marido? Você conseguiu? Não, a gente voltou, eu tenho que pensar na vida, na família e ele vai mais. Mudar. E daí o que essa pessoa fala? Essa pessoa fala, ela gosta de apanhar. Pronto, essa parte é a pior de todas. O que a gente faz... Gente, não julguem. Isso é importantíssimo, mulheres. Porque a pior coisa é você ouvir de uma outra mulher que, tá vendo, é mulher de malandro. Adora apanhar. Foi e voltou 20 vezes com ele. Nem vamos dar mais... Aí por que voltou, descrédito. Né? E fica criticando e julgando a outra. Ao invés de dar apoio, dar informação, essa rede de apoio, por exemplo, porque nos salões de beleza, então a mulher vai, geralmente ela vai fazer um corte de cabelo, uma maquiagem. Quando ela começa a não querer cortar o cabelo, não vai fazer mais, ela começa a dar a demonstração de que ela já não está bem. Nossa, então, olha, se ela não fez a unha, gente, a gente faz a unha semanal. Então, já precisa ficar atento. Se essa mulher identificar os sinais. Não apareceu, nenhuma mulher fica mais de 2 semanas sem fazer a unha. Não existe.
Mas daí o que a gente fez? A gente Foi muito falava bonito para o essa projeto. atendente para ela não julgar. Isso. E começa a explicar para Perfeito. ela o ciclo da O violência ciclo da doméstica. violência. Maravilhoso. E daí o que a gente falava também? Sobre a perseguição, indícios de perseguição. Maravilhoso. Então, isso eu acho importante. E eu acredito que em vários outros ambientes nós podemos agir assim também. Então, isso eu acho que é uma política pública interessante. Sem dúvida. Você ir aonde a informação tem que ser bem consolidada e as pessoas terem consciência e conseguirem transmitir isso, né? No salão de beleza não é só para as pessoas que trabalham lá saberem que elas podem ser vítimas de violência, É para as que mas elas saberem o também. que a outra está passando. A cliente. A cliente É. está Porque passando. você pega intimidade Exato. com aquela manicure. É onde todo é um confessionário. É um confessionário. Começa a contar É o dia a que dia, o que aconteceu. Você não tem noção, Vai com- mas é um confessionário. E com a informação de qualidade e com esse apoio, dizendo não existe um sistema de justiça que acolhe, né, se for necessário, como é que encaminha. Então tem essas informações que foram fundamentais. É um projeto belíssimo, mãos empenhadas. E Onde que está esse projeto? Está nos salões agora todos, começou pelo Jaqueline. Jaque Janine, né, do Roger Ajuri. Nós até temos nós gravamos fizemos um vídeo. em todos os Em Jaque todos os Janines de Jaque São Janines. Paulo e a gente está tentando fazer projetos iguais a esse também no ABC. Então, porque eu que fazia junto, né, com Sim. a doutora e tinha um grupo que a gente fazia isso e é só a gente repassar. Então, o que acontece? Esse grupo... Vamos ele se- repassar isso. Exatamente, eu acho que é Super fantástico. importante estar fazendo esse podcast aqui, porque a informação de qualidade é orientar, como você mesmo observou, que muitas não sabiam da lei, né, com esse conhecimento, essa profundidade e essa fartura de exemplos. Estão todo dia ao nosso lado. Nós estamos vendo essas situações de stalking. Só que agora tem nome, tem tratamento adequado e tem informação de qualidade que é o certo. punição. Então, eu acho que esse tipo de apresentação, esse podcast é fantástico. Eu acho que essas temáticas têm que ser trabalhadas dessa forma. Com informação de qualidade, o que vocês estão fazendo. Então, de parabéns. Graças a vocês. Se não fosse, não existissem vocês, a gente estaria ferrado. A verdade é essa. Para minha honra, eu já disse, trabalho já há alguns anos com o Dr. Mário. Aliás, devo dizer que uma obra, agora vou aqui o confessionário nosso aqui, meninas. Tá, de Dr. Mário, que publicou quando a Lei Maria da Penha fez 10 anos. Né, eu conheci a obra que o Dr. Mário escreveu, 10 anos de vigência da Lei Maria da Penha, não foi, Dr. Mário? Já estamos indo para 17 E já anos. são 17 anos. Então já são 7 anos passados do lançamento dessa obra fantástica, que para nós foi um luzeiro, né? Para nós trabalhamos com a área de violência doméstica. E quando eu já me encantei, dali para frente foi só trabalhar nos projetos com o Dr. Mário, porque eu sabia que era certeza absoluta. E nessa ocasião Eu já vou grudar nele estava também. fantástico, por favor, não poderia ser melhor, porque acho que precisa mesmo. Eu acho já que pensei em supermercado, que tem, olha quantas Super. caixas. Nossa, direto. Já pensei em ter A aqui um condomínio já açaí. tem, né? Nos condomínios já tem. Olha o tanto que tem de caixa ao tamanho daquele supermercado. Não é? Aí a gente tem as faxineiras, tem as repositoras. Ó, no mínimo, 200 mulheres deve ter ali. Com certeza. E isso quando não acontece a perseguição dentro desses ambientes também. Sim. É importante falar, porque a pessoa fica seguindo, fica atrás, fica olhando, ameaçando, intimidando. A pessoa perseguida não consegue, né? Geralmente a mulher. Não A consegue. pessoa às ela vezes não vai lá e faz a sabe. Não compra respira. na mesma atendente. É. Né? Às vezes. Então. E daí, por exemplo, isso é uma outra coisa que eu gostaria de Interessante. falar que é importante. A diferença entre assédio moral ou assédio Isso é muito sexual importante. e o stalking. É isso que eu estou tentando. É muito importante diferenciar fazer essa entender. essa divisão. Pois é, E não tô você no conseguindo trabalho, você está no trabalho ter a e pergunta você tem uma certa. pessoa que fica no seu encalço, né? Ele pode tanto começar a perseguir, como ele pode tentar fazer do poder dele dentro da empresa um assédio sexual. Uhum. E é diferente. Por quê? Porque o assédio sexual ele está distrito a esse campo social do trabalho, da função, né? Não necessariamente os dois têm que fazer parte da mesma empresa, mas se um depende do outro e um tem ascensão por conta do trabalho, acaba sendo um assédio. Que é o assediador. Pode ser tanto assédio moral quanto assédio sexual. Mas veja, até aí nós estamos no campo do quê? Do trabalho, que é um campo social público.
Diferente é o stalking, onde você tem uma perseguição no campo da vida privada da pessoa, na intimidade da pessoa, na casa dela, na academia, aonde ela vai, no almoço dela, né? Então, nós podemos Se for no ter celular. no celular também, com Porque certeza, né? Fazer a perseguição através do celular ou das redes sociais. Redes sociais, né? O cyberstalking, Isso né? tudo é perseguição. E você pode ter tanto um assédio moral ou sexual dentro de uma empresa ou de um lugar, como você pode também ter concomitante uma perseguição. Então, por exemplo, aquela pessoa, ele não se limitou a ficar importunando a pessoa no trabalho ou num ambiente público, né? Numa clínica ou, por exemplo, imagina uma pessoa que vai compra num supermercado e quer fazer sempre com aquela mesma atendente porque ele viu e achou bonita e ele começa a querer lá e fica querendo conversar, fazer gracejo, né? E todo dia ele vai fazer uma comprinha, todo dia da semana, e fica enchendo, e fica começando a colocar a mão no ombro. O que é isso? É assédio sexual. Assédio. Que é crime também. E tem, porque eu já perguntei. E quando que ele pras você não sabe a pesquisa que eu fiz, meu filho. E quando pula pro stalking? Quando ele quer mais. E não se contenta quando só ele não com se isso. contenta com aquilo. E daí ele começa a querer saber onde ela mora, começa a querer saber dos filhos dela, ou começa a querer dar dinheiro, não, eu vou te dar um dinheiro para te ajudar, começar a fazer parte da sua... Não, eu te levo para casa. Fica esperando na saída do Fica trabalho. Esperando na sabendo trabalho. que ela Você tá faz academia também? Então eu vou na mesma academia que você. Ali começa a ser perseguição. E como que é? Como ela não gosta. Ela não quer. E ela falou, eu não quero que você vá. Que história é essa que você está aqui? Nossa, agora eu não tenho mais vida. Por quê? Porque agora ele está em qualquer lugar. Então, o problema é Esse quando é o a perseguidor. pessoa é o bonzinho, ele não é... agressivo. Não é agressivo. Não é agressivo. Nem, né? Sim, mas... Não é declaradamente agressivo. Ele é sutil. É sutil. Ai, tá tudo bem com você? Você tá bem hoje? E aí, e sua filha? Mas é invasivo, tá tomando conta da vida dela, tá querendo interferir. Então, você vê como dominar. é difícil dessa mulher. É uma relação de dominação, né? A violência psicológica ela não se baseia apenas no xingamento ou numa ameaça. A violência psicológica, uma agressividade, às vezes, ela é de forma assim, você vai me chatear. Então, ele fica emburrado, né? A pessoa não trata mais bem a outra. Daí ela fala, por que você não está tratando? Porque você não faz o que eu quero. Né? Eu tô triste, eu tô amargurado, ele se faz de vítima. Acaba gerando também uma violência psicológica. Então, os meios de você agir são tão... Tem vários, tem vários perfis. Vários nuances. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, a nossa audiência está identificando agora, né, com essa explicação, está começando a identificar os casos realmente de perseguição. Agora ela está começando. Agora e é muito importante. E pode replicar, né? A gente ser agente multiplicadora dessas informações que estão aqui. Sim, é muito importantíssimo. Importante. Muito importante. Para quem não sabia, hoje, com o que eu conversei, sabe. Até a caixa de um supermercado. Eu perguntei, que eu vou sempre no supermercado mesmo, e aí a gente já, anos indo, então já ficou amiga já, né? Oi, tudo bem? Aí você, tá bom, teu filho, tá vendo? Ai, teu menino, tá tudo. Ai, porque, aí, o fulano, peguei a cena do fulano, que tá sempre no caixa dela. Já não aguentando mais, né? Aí eu esperei ele ir embora, perguntei, não se toca, que velho, ridículo, tá. Eu falei, gente... Você consegue ver um campo de poder aí. Por isso que você, tanto no assédio moral e sexual, quanto no stalking, você tem esse campo. É uma violência simbólica. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, ele é cliente. E a outra é funcionária. Ela pode perder o emprego. Exatamente. Né? É a política, né? O cliente sempre tem razão. Se ele quer colocar a mão no ombro dela... O que tem, né? Só isso, né? É só isso? É só isso. Não, mas ele é cliente, eu não posso também, eu tenho que ser amigo, né? Tem que ser gentil. Tem que ser gentil, ainda mais. Então ela se sujeita a essa situação. E como é que ela pode sair disso sem perder o emprego?
a empresa precisa dar esse respaldo para ela. Tem que estar atenta, preparada para E isso ela tem que também. saber exigir da empresa esse tipo de coisa. Isso. Então, eu já percebi E denunciar que a empresa também, não né? tem também essa visão. Só que daí a empresa acaba sendo conivente. E aí é que a gente precisa entrar. E se não faz nada, ela pode também ser por omissão, tanto quanto Por ação. o assédio. Você pode receber uma indenização na área trabalhista se a empresa não faz nada. Por omissão. Aí né? eu tô na área da doutora Kátia. Não, mas é interessante isso que o Dr. Mário está falando, porque às vezes existe, perdão, essa relação que a empresa tem que entender o que está acontecendo com os seus funcionários, as suas funcionárias principalmente, né? Que são submetidas a essa relação de dominação. Então elas ficam intimidadas, ou porque vão perder o emprego, é a mesma coisa, é uma violência do mesmo jeito psicológica, ela fica intimidada, a perseguição continua e ela sofrendo, e aliás a questão da saúde mental hoje é muito importante, as empresas estão atentas a isso, elas têm que dar suporte para os tratamentos das funcionárias que acusam problema de saúde mental por conta desse tipo de assédio. Então, mas a empresa obrigatório acha que é, então, que é assim, ansiedade, uma depressão, Então. burnout, mas ela não está vinculando isso com algum assédio. E Não está. e pode estar sendo, né? Não, eu tenho quase certeza. Então Ela hoje, fica ali com aquilo reprimindo dentro dela, enojada de ter que passar por aquela situação, se sentindo humilhada. e a relação imagina. de submissão, né? Que o Dr. Mário bem explicou, de poder, de dominação. Sabe que está numa condição superior. Ele Não precisa ser um sabe. superior hierárquico, é um superior que está lá na condição de cliente, como uma funcionária que tem o dever de atendê-lo bem e suportar, entre aspas, na cabeça dele, suportar graceiros, suportar certas aproximações indesejadas, que não tem nada que justifique esse tipo de coisa. Mas o perseguidor, por isso que eu digo, não é essa questão de doença, né, doutor Mário? É uma questão de atitude da pessoa mesmo. A pessoa quer fazer isso mesmo. Eu posso. Eu sou cliente, eu posso dominar, eu posso ficar. E a empresa. E a pessoa é uma funcionária, né, de um estabelecimento que é num nível mais baixo. Mas a empresa vai responder solidariamente. Não, mas se for na cabeça identificada dele, se nada for feito, mas sim. acho que na cabeça dele ele se sente muito superior de estar, porque ele compra, não é um supermercado barato, não é um dia, nada contra os dias, gente, pelo amor de Deus, mas é um supermercado um pouco mais caro, então ele se sente com um poder muito maior. É uma perante relação de aquela poder. mulher. O Dr. Mário falou muito bem, uma relação Filha de da poder, mãe. de dominação mesmo. Então, assim, às vezes a mulher fala, bom, mas é só isso, não tem importância. Tem importância. Tem Então importância. ela está se violentando, ela está aceitando uma coisa que faz mal. É não. Se ela não quer aquilo, não importa se está no ambiente de trabalho, não vai ser agressiva de falar, não sei fazer escândalo, não. Mas ela tem que deixar claro, tem que levar ao departamento da empresa competente e denunciar o que está acontecendo. Tal cliente, tal coisa, está fazendo. A empresa tem que tomar uma atitude. Até hoje, por conta da lei, né? As que são submetidas à CIPA, elas têm que ter esse Ótimo. departamento. Isso é importante falar. Então, quem está... Muito importante, mais do que vocês imaginam. Porque eu vou levar esse podcast para o gerente. Ele vai ver, Isso. agora ele vai ter que tomar uma ação, atitude. alguma coisa. E agora é dever legal, né? Então não tem nem como dizer que não vai tomar atitude, não vai desconhecer ou ignorar aquilo que está sendo levado ao conhecimento, né, da empresa, seja o tamanho que ela tiver dentro da especificação E se da lei. ele não tomar nenhuma ação, ela pode, Ser responsabilizada, a empresa, por não ter tomado uma atitude. e ela pode mover uma ação Contra a empresa. contra a empresa. Pode contra a também. pessoa. A gente Ai, foi coitada, solidariamente. Ela não vai querer. Então, porque vai perder o emprego e tal. Exato. Mas vamos fazer um paralelo aqui. A pessoa Mãe que solteira. a mulher que não, vamos lá, a mulher que sofre violência e não denuncia. Por que nós falamos que tem que denunciar? Primeiro, né, porque o trabalho que foi feito, pesquisas mostram que acabou de sair agora o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a 4ª edição, em 2023, mostrou se na primeira edição, foi em 2017, 54%, se não me falha a memória, das mulheres que sofreram violência não fizeram nada. Estamos agora em 2023, 6 anos depois, na 4ª edição. O que acontece? 45% das mulheres que sofrem violência não fazem nada. Por quê? Por quê? Aí vem as razões.
não confiam no sistema de justiça. Não confio. A informação de qualidade, como a que está sendo dada aqui, é fundamental, porque o que acontece é você hoje ligar qualquer desses sistema de rede social, vai dizer o quê? Ah, mas a mulher tinha medida protetiva e foi assassinada. Bom, espera. Ela tinha medida protetiva, então o Estado agiu no sentido de protegê-la. Nós não podemos esquecer essa parte. Agora, você imagina, nós temos, por exemplo, a Guardiã Maria da Penha, não é isso? Sim. Que acompanha, as medidas protetivas são concedidas, e essas medidas depois são acompanhadas ou pela polícia, dependendo se é Guardião, Patrulha Maria da Penha, ou Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana ou Polícia Militar. Mas vai acompanhar para ver como é que está sendo aquela medida protetiva. Realmente o agressor não se aproximou, ele infringiu, porque ele vai preso agora, né? Ele vai preso se ele infringir. Tá, tem que ficar tantos metros distante, não pode ter contato nem por celular, nem por nenhum tipo de contato, né? nem por rede social, nada. Então, o que acontece? Ah, ele infringiu, então tá, ele pode ser preso, uma infração a uma medida protetiva concedida pelo judiciário. Então, é importante nós falarmos isso. Mulheres, confiem no sistema de justiça. Não acreditem em notícias, e se me permite dizer, de forma irresponsável veiculadas, muito diferente do que está acontecendo aqui, que é super responsável, com conteúdo, com qualidade, de forma a realmente contribuir. Né? É um trabalho social que está sendo feito aqui, né? de é um utilidade trabalho social, pública. sem dúvida. Então, assim, não acreditem quando eu falo, mas ela tinha medida. Tá, vamos ver quantas outras que não têm as medidas protetivas e como o sistema de justiça funciona. É um sistema que trabalha, você tem lá o magistrado, você tem lá o Ministério Público, você tem a Defensoria, a Advocacia, você tem toda a rede que trabalha psicólogos, assistentes sociais, você tem acesso. Então, existem equipamentos públicos que as mulheres podem ter, elas podem ter acesso. Até no caso de serem abrigadas, elas falam, não, eu não vou porque não vai acontecer nada, ou então eu vou ser assassinada. É isso que está acabando ficando na imaginação dessas. E hoje pior, ainda 45%. Não acreditam na lei. É isso que eu digo, no sistema todo de justiça, nem a lei, nem os atores, né, os aplicadores Sim. da lei. E como é que faz, então, Andrômeda? Não podemos deixar que isso desande. Não podemos, porque aí é um retrocesso. Seria. A gente batalhou tanto para que essa lei venha e veio às duras penas com uma mulher que quase morreu, exatamente. Então, como que agora a gente vai falar que a lei não funciona? Não, e ela precisa ter efetividade. Para isso ela tem vem sendo alterada. Como tudo. Lei, gente. Como tudo. A sociedade é dinâmica. Tem que aperfeiçoar. Não é só a Lei Maria da Penha. Se a gente for olhar todas as nossas leis... É que a Lei Maria da Penha é muito especial e uma coisa que me incomoda muito, que eu tenho visto, há um trabalho aí no sentido de descredibilizar a Lei Maria da Penha. Isso é um perigo, doutor Mário. Muito. Porque a duras penas, quer dizer, é todo um conjunto articulado que a lei prevê, juizados especiais de violência doméstica, a articulação da União, Estado e municípios, as secretarias todas trabalhando em conjunto, eu atuo em políticas públicas, então você trabalhar essa questão, porque tem uma lei que é uma das 3 melhores do mundo, a Lei Maria da Penha. Então, assim, todo mundo já ouviu falar de alguma forma, né, da lei. É feito por mulheres. São mulheres que vão lá para falar que essa lei não funciona. E aí a amiga que quer, vai lá, faz. Não vou não, perder tempo com isso daí. Eu já sei que isso não funciona. Você não viu no jornal? O jornal primeiro a falar, então, ridículo, esse é o problema. Veículo de comunicação desse país está péssimo. Então, vai falar, ela foi assassinada, mas ela tinha a medida protetiva. Vamos fazer um índice, né, gente? Vamos ver. Quantas tem, né? Quantas leis tem a medida protetiva e, de fato, quantas foram assassinadas. Lógico que alguma coisa vai acontecer, mas e o índice? Então, vamos é maior ou é menor? Sim, de credibilidade verdade, na lei. A gente não vai conseguir isso porque a gente não vai conseguir provar algo negativo. A gente nunca vai provar quem não morreu. Quem não aconteceu. Olha, ela não morreu por conta da lei. O que eu sei e que eu posso dizer, eu sou testemunha disso nas audiências, lógico. É o seguinte, o homem, ele fica louco da vida quando ele recebe uma medida protetiva. É isso. Tenho certeza. E quando ele vai na minha vara, ele fica pianinho. Aquele leão que está em casa, no fórum, vira um Alesse. E quando não vira, ele se torna. Porque... Ouviram, mulheres, atenção. ouviram.
Presta o que atenção, nós a estamos falando do maior juiz. queixa que eu vejo dos homens é falar, mas não tem lei para o homem, só tem lei para a mulher, o senhor só vai ouvir o que ela fala, o que ela quer. Então é interessante como o homem percebe que a lei é importante, como o homem está sentindo na pele que essa lei funciona, enquanto que as mulheres, que às vezes por uma falha ou outra, por uma demora, eu concordo, tem demora. Dá até, sim, Né? é Eu tinha muitos processos parados quando eu assumi São Bernardo do Campo e nós fizemos 2 anos agora de vara. 2021, Mas eu peguei processo de 2016. Oi. Peguei processo de 2017. Hello, né? Então, daí você fala para essas mulheres, não, a lei funciona, lógico que ela vai achar, mas eu nem lembrava mais. Né? A coisa aconteceu e vocês não fizeram nada, agora vocês me chamam. Eu entendo isso. É revoltante Mas mesmo. é interessante você ver que de um lado o homem fala que a lei pega e é perigosa, Sim. porque hoje ainda nos meios policiais, entre os policiais, eles falam, nossa, o que mais a gente prende é a Lei Maria da Penha. A cada 10 chamados do 190, 9 são de medida protetiva. São 9 de Lei Maria da Penha. 90%, né? O percentual é esse. E a polícia vai. Vai. Então, assim, o que eu digo é o seguinte. E age. Se você acha, mulher, que a lei não está funcionando, pergunte para o homem. Ele porque tem ele noção vai te dar disso, uma né? outra noção. Porque ele fica com medo, porque ele sabe que ali nós vamos dar a palavra e você vai ter direito de fala na audiência. E é isso que uma das coisas que eu tenho que falar para a mulher é o seguinte, você não é culpada da agressividade dele. É tão banal, mas ela se sente culpada de óbvio ter que não ido é fazer um óbvio. BO. Dele trazer para aquele cara que é pai dos filhos dela, que é uma pessoa trabalhadora e tudo mais, mas que é violento dentro de casa, que é culpa dela o processo criminal que tem contra ele. E daí a promotora ou o promotor sempre falaram comigo e falam assim, olha, quem entrou com a ação fui eu, não foi a senhora. E quem vai julgar é ele, o juiz, não é a senhora. Também, isso. Então fique tranquila, a senhora não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa é quem fez alguma coisa errada. Olha. Né? Tem uma coisa interessante da lei também que eu acho, que é o aspecto preventivo dela. Por exemplo, para que aquele agressor que cometeu esse ato de violência contra a mulher, doméstica e familiar, que ele deixe de praticar esse ato. Então ele tem que ser informado, ele tem que ser conscientizado, a própria lei prevê isso. Que seja feito um trabalho de ressocialização, de conscientização para que ele não volte a cometer o... Porque não adianta, prende a pessoa... praticou o crime agressor, não é, doutor Mário? E acontece que depois vai preso, fica mais violento, mais revoltado, vai e reincide. Faz outra vez, pratica o ato. Ou às vezes, o que era agressão, o que era violência nas modalidades físicas, mas acaba culminando em morte. Ele vai furioso e mata. Então, uma coisa importante que eu acho, e é importante também que as mulheres saibam, a lei prevê esse tipo de tratamento, para que o homem agressor, e geralmente é o homem, certo? Porque apesar que a lei trata a questão do gênero, a vítima é sempre mulher. É importante falar também isso, né, do gênero. Seja mulher biologicamente falando, ou seja mulher transmulher. Ela está protegida pela lei. Né? E agressor pode ser agressora também. É que o número, obviamente que é de agressor é o homem, muito maior do que a mulher. Mas tem os relacionamentos também homofetivos e tudo mais. Que também estão abarcados, pela Lei Maria da Penha. É importante falar isso. Para a vítima. A vítima é sempre mulher. Mulher, biologicamente falando, ou transmulher. Mas pode ela ser está homem. protegida. Pode ser homem nessa situação de relação homoafetiva, onde há uma transmutação daquele que se coloca na posição de um gênero feminino em relação àquele que está exercendo o gênero masculino. Gente, eles não sabem disso. Isso. E pode ser vítima também. Justamente. Meu e Deus. Aí, a gente tem que falar muito sobre isso. E trabalhar a questão para não voltar a praticar o crime, né? Então tem que ser trabalhado. Nesses grupos, né, nós até mencionamos aqui, né, o trabalho que é feito o Tempo de Despertar, que é um trabalho maravilhoso do Sérgio Barbosa. Acho que o Sérgio Barbosa, não sei se já até esteve aqui, já não teve. Foi? É um trabalho assim, mas vamos tratar agora do agressor? Não é que tem que tratar, porque senão ele volta e vai praticar o ato, e pior, ele vai furioso, violento e revoltado. Às vezes é vítima desse sistema. Também. Ele foi criado assim. Então não é Ninguém nasce agressor.
André, você falou uma coisa tão Posso estar importante. errada. Não, a naturalização da prática da violência. Porque quem viveu, não é que sempre é assim, não, mas quem viveu um ambiente violento, de criança, né, de adolescente, por isso que a gente diz tem que ser desde a infância, tem que trabalhar a questão do gênero, trabalhar a educação das crianças, dos meninos, para que eles respeitem as meninas. Importantíssimo. Porque não adianta chegar depois de adulto e querer mudar de uma hora para outra, vai ter que passar por um processo como esse, por um trabalho, um programa Longo, né? longo, porque ele vai ter que, né, se repaginar, vai ter que se transformar. Se reconstruir. Se reconstruir, essa é a palavra. E se reconstruir de uma educação que ele teve em Que casa. ele teve o tempo todo que ele recebeu, naturalizou em a casa violência. ele viu Ele o pai achou- bater ou falar mal com a mulher, não sei o Naturalizou. quê, e ele viu aquilo lá como um modelo de homem. E ele vai seguir aquilo. E ele fala, pô, o homem, o pai dele é o suprassumo da vida dele. É. Então ele É o quer herói. ser igual ao pai, né? Então, e a filha também viu o pai fazendo aquilo e fala assim, né, aquilo é comum. Aquilo existe, eu tenho que tomar cuidado com um homem desse. E às vezes ela vai escolher um homem igual, agressivo, assim. tanto quanto o pai. É, justamente. Né? Então as coisas se repetem, é o que a gente ciclo chama se de repete. violência geracional. Então como que a gente faz com isso para terminar? É falar, aquilo tá errado. É a mesma coisa que a mulher fala, ó, não quero mais você, não vou ficar, Tem não que tem romper o volta. ciclo. A mesma coisa você tem que entender que eu não quero ser esse modelo. Isso. Não quero ter este pai como modelo. Ele é modelo de moral, ele é modelo de profissional, ele é modelo de várias coisas. Mas de relacionamento, não é Ele isso que eu não quero é. para mim. Sem condição. Ok. Então nós temos que colocar isso desde o começo para as crianças, para os jovens, né, para os adolescentes, e a gente entender que ninguém deve se sujeitar a ninguém. Isso é o mais importante. Se você não se sujeita ao seu patrão, você respeita o seu patrão, é diferente, mas se você não se sujeita a ele, você não vai ser assediada. Se você não se sujeita ao seu companheiro, você não vai ser perseguida. Então, não é que é culpa da vítima. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que existe dentro dessas violências, que o assédio dentro de uma empresa é uma perseguição. O que eu estou dizendo é que existe esta simbiose, esta sujeição e agressividade e exercício de um poder violento, né? Então existe uma violência simbólica, existe uma sujeição. Então quando você rompe com isso, quando você para de se sujeitar e quando você consegue ter o arcabouço dessas outras áreas, tanto da justiça, da polícia ou das empresas de amigos e familiares, Isso, conjunto. você precisa desta rede de acolhimento e atendimento para você se suplantar aquele poder que é imposto no trabalho, que é imposto na família, que é imposto na sua casa. E uma última coisa que eu acho que é também importante dizer, você pode num condomínio, por exemplo, você está dentro do seu ambiente doméstico, ali também pode ter violência doméstica, entre vizinhos. Sim. Então não é só dentro da sua casa efetivamente, mas você pode estar sofrendo violência doméstica de um vizinho. E isso está começando a ser acolhido nas varas de violência doméstica também. Que perfeito. É importante E olha se que diga importante falar isso também, porque nós vimos que agora pela lei dos condomínios... Esse síndico precisa saber disso. Não, e existe uma lei agora que obriga realmente, né, O síndico. que o síndico tem que tomar providência. Porque, lembra-se do caso, eu não me recordo do nome da pessoa, mas todos vão se lembrar, ela foi torturada por 4 horas dentro do apartamento dela. Por quê? Aí começam os julgamentos. Ah, mas também, olha, levou um rapaz, ela é mais velha, tá vendo? Ela quis fazer um programa. Começaram a julgar a vítima. É a primeira lembro, coisa. no Rio de Foi no Rio de Janeiro. Janeiro. Isto. Lembra disso? 4 horas torturada. A hora que abriram aquele apartamento, disse que era Sangue para todo lado. É impossível que ninguém tivesse ouvido durante 4 horas uma mulher ser torturada, desfigurada do jeito que ela ficou, né? E que ninguém tivesse feito nada. Ele ainda era lutador, né? Uma pessoa que tinha a submissão pela força também. Né? Ele submeteu pela força, por ser mais forte e por também estar numa relação que não era aquilo que era esperado, logicamente. Então não tem que julgar porque estava no apartamento dela, se ela era mais velha ou mais nova, mas pode ver que importa, as redes gente. sociais só falavam disso. Só. Ela provocou. Por isso que a mulher se culpa, porque ela é julgada
ela é julgada Por outras por mulheres. outras que é mulheres, pior. principalmente. Geralmente, a maior parte foi realmente julgamento de mulheres. Ela não tinha nada que ter feito isso. Então, assim, acho que tem Eu que acho que ela ter. conheceu nesses aplicativos. Né? Foi. Aliás, os aplicativos hoje também nós estamos vendo o risco que. Muito cuidado também nessa hora. E né? pode gerar perseguição também, Também. né? Nos aplicativos, né? A pessoa Também. usa aquilo lá, uma rede social como todas as outras, e ele acaba indo e sabendo do que a pessoa está fazendo, começa a se interagir e depois persegue. Isso é muito Complicado. comum. Aliás, nós vimos Gente, nós recentemente. somos estouradíssimos no tempo. É. Ai, que Eu ia pena. comentar que nós vimos um caso recentemente, só Nós para vamos concluir. voltar. Opa, maior prazer. Na verdade, nós vimos recentemente um caso que era justamente isso. A pessoa entrou para ver quais eram as preferências, porque as redes sociais, muitas vezes, a pessoa se expõe de tal forma que ela entrega, né, todo o mapa da vida dela. Então, que tem esse hábito assim, que gosta de comer em restaurante tal, que viaja tal coisa, que tem tal filho, que é divorciada, que não sei o quê. Aí, o perseguidor vai lá, ele colhe todas essas informações, né? É muito comum, está acontecendo muito. Sem dificuldade ainda, Isso é viu? menor, porque está entregue Tá ali, ali, tá né? entregue. Ah, você expôs, então você me deu isso aí. E vai lá e começa a aparecer nesses lugares, começa a dizer que tem os mesmos gostos. É assim, uma coisa muito sutil. Mas quando vai ver, na verdade, já estava aquilo de caso pensado para submeter aquela mulher, né, aos caprichos dele, ao poder dele, né, e deixá-la completamente fora de si. Porque às vezes é casada, se eu vou denunciar, também tem ameaça, né? Tem a chantagem, né? Sim. Tem também as fotos, a questão da divulgação também não autorizada. Então, essa pessoa teve uma intimidade, uma coisa que ela vai ter que responder de um jeito ou de outro, se for o caso, na área de família, por exemplo, não pode entender. A pessoa não tem o direito de divulgar um vídeo íntimo sem autorização da outra, um vídeo qualquer, sem autorização da outra. E usa justamente para chantagear, para pressionar. A Lei Carolina Dickmann. A Lei Carolina Dickmann, dela foi que, do celular dela, né? Sim. Tiraram as fotos e falaram, nós vamos publicar e tal. Entende? Então, tem muitas leis que nós estamos vendo hoje que é importante falar. Quer se expor na rede social? Tem que saber que existe também essa possibilidade, né? Você está contando tudo da sua vida. Tem que ter maturidade para isso. Tem. Então, E uma coisa só que E eu queria responsabilidade. também deixar, responsabilidade, é isso. Claro. E aí é uma questão das mães com as crianças, que é muito importante. Qualquer ato libidinoso, qualquer ato sexual ou sexualizado com uma criança é considerada estupro. Não há necessidade de conjunção carnal. Não há de pênis na vagina. Não é isso só. É qualquer ato. Um beijo na boca de uma criança, uma passada de mão, isso é estupro. É crime gravíssimo e que isso tenha ocupado muito a minha vara, porque infelizmente acontece normalmente com padrastos e enteadas, avós É próximo. e netas, Infelizmente. tios e Mas sobrinhos. 80%, né, percentual. Mas de- grande percentual é de enteadas com padrastos. Com padrastos. Infelizmente. Então é importante que se diga isso para que a gente Muito. esteja atento, porque não é uma passada de mão, não é uma brincadeira. Não pode ser considerado brincadeira. Gente, isso é seríssimo. Eu vou fazer um corte só disso. Beleza. Porque isso Importante. é muito importante. Tem. Mas é muito importante. Gente, eu ficaria horas aqui. Porque eu vou me envolvendo. Vocês, eu me envolvo no negócio. Porque eu falo, olha quanta informação Sim. que a Um gente, que as assunto pessoas leva o dão. outro, né? Que puxam outro. Olha onde nós finalizamos. Que acho que foi um dos mais importantes. Essa mulher não tem também essa visão. Que um beijo, uma passada de mão, um gesto mais acalorado, né? Estupro. Já é considerado estupro. Que ótimo. Excelente. Gente, eu não sei como agradecer Imagina, vocês. imagina, Uma prazer. gratidão assim eterna, porque eu acho que o trabalho de vocês não tem preço. Dispor o tempo de estar vindo aqui para a gente poder falar. E acho que a gente precisa falar, sim. A gente precisa fazer a nossa parte. De estar se comunicando e mostrando de fato o que essa mulher precisa saber. Sim. Se ninguém fizer, como que vai fazer? Não adianta depois só chorar,
depois ser uma estatística. Esse é o problema. Não é isso. Quando tudo vira estatística. Esse é o Tudo. problema. Despersonaliza, cada vítima é uma vítima. Ela tem uma história que tem que ser respeitada e a gente precisa dar todo o apoio, toda a atenção. Existem equipamentos para isso, tanto os públicos quanto os particulares, a rede da família, dos amigos e tudo aquilo que existe para proteger essa mulher, ela precisa acreditar. Precisa acreditar e tem que ela dar o exemplo primeiro para a vida dela, da família dela, porque pode ter filhos que estão envolvidos vendo aquele ambiente, e para as outras mulheres que não têm coragem de denunciar, para saber que isso é possível sim. É possível. E ela não precisa ir só na delegacia. Não. Pode ir na Defensoria Pública. Isso. A Defensoria Pública tem órgãos fantásticos que cuidam Especializados, exatamente né? disso. Ministério Público vai acolher você. Sim. Fácil. Até no judiciário, nas varas especializadas, mas aonde você pode? No Ministério Público, qualquer fórum de cidade você tem isso. Então, se você for lá, você vai ter que ser atendida. E se você vai ser atendida, você vai ser encaminhada para o que fazer. Não há necessidade de você ficar a noite inteira, por exemplo, numa delegacia. Não há necessidade disso. Também não sabem disso, tenho certeza. Uhum. Vocês são maravilhosos. E resumindo a Nós ópera, gente, agradecemos, né, o o convite. podcast está aberto para quando vocês quiserem, à disposição de vocês. Obrigado. Sempre. Obrigado. Igualmente. É para isso que existe esse podcast. Que bom. E parabéns, Para porque ter pessoas como realmente vocês. é muito importante. E aí eu quero fazer também aqui, agradecer não só o convite, e também o fato de estar ao lado do Dr. Mário Assunção, porque ele realmente trabalha de uma forma que eu venho acompanhando há anos já e tendo o privilégio de trabalhar em projetos com o Dr. Mário, ele é real. Ele trabalha de uma dedicação impressionante, com amor pelo que ele faz. Isso dá uma força tão grande para quem está trabalhando na rede. É muito importante. Ele dá a sensação de que é possível. E ele torna possível, né? Porque a caneta trabalha, né, doutor Mário? Mas eu acho que a gente sentiu. A caneta trabalha muito bem. Não tenho nada, mas eu olho e falo, gente, é possível. Esse país ainda tem chance. E tem que acreditar nisso. E a gente tem que acreditar. Vamos mudar esse percentual dos 45% que acham que nada é possível. É possível sim. É possível. Mas se não tiver iniciativa da pessoa que é vítima, não tem como buscar a vítima dentro de casa. Não tem. Ela só precisa recorrer a esses órgãos que o doutor Mário falou. Mesmo a advocacia tem que recorrer. Ela precisa de informação. Uma orientação, uma informação, ver o que é possível fazer. Gente. Né? Eu acho que isso é muito importante, né, doutor Mário? Ela precisa e trabalhar em conjunto. Eu sempre digo, nós temos que trabalhar todos em conjunto em prol, né, do reconhecimento desses direitos das vítimas de violência, que nós acreditamos e nós vamos conseguir. Nós queremos zerar, né, doutor Mário? Aí já estamos mas vamos zerar. Pela eliminação, né? Tivemos agora os 21 dias de ativismo. Eu trabalhei na saúde, né, na Faculdade da Saúde Pública, e a gente não fala em erradicar. Né? A gente não tem como, né? Não tem, porque o ser humano... Utopia não, né? O ser humano está... A pandemia nunca acaba, o ser humano está em transformação gente, constante, né? Também, né? Sim. Nós podemos melhorar bem esses índices, né? Tem uma nova geração que a gente tem que confiar nessa nova geração. Começa desde a mais tenra idade. Exatamente. As mães precisam educar muito bem os seus filhos, e os pais também, aliás, participar, porque é importante a figura, tendo pai e mãe, já é, né, um marco importante, porque às vezes não tem. Não tem. Geralmente a mãe não tem, né? A então, mãe faz esse papel. Tem que fazer esse papel, né, da educação, da orientação. Gente, eu não estou morto não, do Marcos. Vamos lá, Marcos. Vai ser da gente. Marcos, perdão, mas o assunto era pertinente. Precisava, não tinha como. Gente, eu agradeço imensamente. Olha que podcast vocês vão ter. Assim, vocês estão tendo uma aula que eu nem sei se isso aqui é informação de milhões. Salvando milhões de vidas. Tô crendo nisso, hein? Obrigada!